1 Samuel capítulo 30, versículo de número 1 em diante. Diz o título: Ziklag é saqueada pelos amalequitas. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre o Ziklag, e tinha ferido Ziklag, e tinha posto a fogo, e levantaram cortinas, e levaram cativas, as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens viram a cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi lida nesta noite, Pai. Não é qualquer palavra, é uma palavra de poder e de glória, porque o Senhor está falando com a Tua noiva, ó Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Teu povo necessita ouvir. Não aquilo que esperamos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Fala com a Tua igreja, fala comigo, Pai, fala com todos nós. Pai, eu preciso também deste azeite. Eu sei que o Senhor já falou comigo, mas eu quero e creio que a Tua palavra se renova a cada dia. Eis que vieram vasos de longe e precisam ouvir algo da Tua parte, para que os seus corações se regozijem. É o que eu te peço, Pai. Aviva e abre o nosso coração e o nosso entendimento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Davi era um homem que pelejava. E nesta ocasião Davi estava numa peleja contra um outro reino. E o povo de Deus não estava em Israel. Este povo a qual habitava com o rei Davi estava, aleluia Jesus, numa cidade, aleluia Jesus, dos filisteus. Ziklag não era uma cidade da Judeia, de Israel, mas era uma cidade filisteia. Por quê, pastor? Porque nessa ocasião o rei Saul queria matar Davi e aos seus homens, porque sabia da unção que havia sobre a vida de Davi. Meu amado, minha amada, quando há uma unção sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós seremos perseguidos, nós seremos espreitados, nós teremos que mover até as terras. Por quê, pastor? Porque o nosso adversário quer nos matar, e não quer matar hoje estrangulando, ferindo, aleluia Jesus, a espada ou a munição, mas quer ferir a alma, quer matar os sonhos, quer matar os projetos, quer matar, aleluia Jesus, tudo aquilo que Deus tem implantado no nosso coração. E Davi era um homem que não deixava os seus sonhos cair por terra. Davi cria nos sonhos de Deus. E ele estava na cidade a qual o rei Aquis, o rei dos filisteus, havia cedido espaço para que ali ele viesse pregar as boas novas e habitar com o seu povo. Mas o povo, aleluia Jesus, havia saído para um combate. Amados, quando nós estamos em uma batalha espiritual, alguém sempre se levanta para tentar nos abater, sempre se levanta para tentar nos puxar o tapete, para tirar o bom ânimo, para tirar, aleluia Jesus, a nossa expectativa, a nossa visão, porque nós estamos focados, nós estamos direcionados, nós não estamos desapercebidos, mas nós estamos atentos. E eles saíram para a batalha, deixando
suas esposas, seus filhos, o acampamento. E a Bíblia fala quando eles voltaram da peleja, contentes, aleluias, quando eles enxergaram de longe um acampamento queimado. No versículo 4 fala assim: então Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Quando eles viram que eles estavam chegando de uma batalha, de uma peleja, de uma dificuldade, e viram, aleluia, Jesus, sua cidade destruída, devastada, e eles correram e viram ali que não estavam seus filhos, suas esposas, a Bíblia fala que eles começaram a chorar. O que quer dizer isso, pastor? Eles começaram a lidar com a dor que eles estavam sentindo. Eles estavam, aleluia, Jesus, expondo aquela dor para fora. Eles estavam se expressando na mais profunda expressão da dor. Tanto é que a Bíblia fala que eles choraram até não haver neles mais forças. Eles desfaleceram. O que uma pessoa faz quando tudo se está indo embora? A Bíblia fala que Davi, aleluia, Jesus, viu o povo chorando e ele chorando também. A Bíblia fala que Davi ficou angustiado. E Davi teve que também lidar com o povo. Por quê, pastor? Porque o povo queria, aleluia, Jesus, apedrejá-lo. Porque, amados, Davi chamou para uma peleja, e os soldados foram. Quem é, aleluia, Jesus, comandante, tem que chamar os soldados, vamos formar a fileira, porque um grande exército está vindo e nós temos que pelejar. E ali foi formada a fileira, e eles saíram para a batalha, e eles voltaram vitoriosos. Só que os soldados vinham alegres, mas quando viram a decadência do acampamento, começaram, aleluia, Jesus, a murmurar, e começaram entre si a procurar um culpado. Davi teve que lidar com o povo, porque o povo queria apedrejá-lo, e começaram a dizer: sabe quem é o culpado? É Davi. Davi é o culpado. Por isso que nossas mulheres foram roubadas. Se ele, nossos filhos foram roubados. Se Davi tivesse falado para a gente ficar aqui, nada disso teria acontecido. Mas Davi era um homem que vivia na direção de Deus. Davi era um homem que vivia na direção do Espírito Santo. Aleluia, Glória a Jesus. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tema da palavra de hoje: a minha promessa é maior do que a minha dor. Glória a Deus. A minha promessa é maior do que a minha dor. Aleluia, Jesus. A minha promessa é maior do que a minha dor. Glória A minha promessa é maior do que a minha dor. a Deus, aleluia. Davi estava sofrendo, mas ele não olhou para a sua dor, para o seu sofrimento. Ele cria nas promessas do Senhor. Ele estava à frente de um povo, e ele era a cabeça deste povo, e ele sabia que ele tinha que guiar este povo, e sabia que o povo, em qualquer falha que ele fizesse, o dedo já estava voltado para o seu rosto. Foi você, Davi. Foi você, Davi. E Davi tinha que lidar com a sua dor e com a dor dos outros. Não é fácil. Não é fácil, igreja. Reflita aí um pouquinho.
Eu estava falando hoje com o presbítero Américo, o presbítero Ricardo. Eu falei, amados, eu nunca quis ser pastor e hoje eu estou passando pelo estreito. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Eu estou passando pelo vale dos ossos secos. Eu estou passando, aleluia, Jesus, por um caminho interminável que parece não ter fim de dor. Já chorei e as dores parecem que não se findam. Já refleti e não acho respostas para as minhas indagações e perguntas. Parece que Deus está em silêncio comigo. Parece que os céus viraram bronze na minha frente. E o povo que está comigo muitas vezes não me entende. Eu não sou líder porque eu quis ser líder. Eu não estou aqui porque eu quis estar. Davi também não queria ser rei. Se você ler mais atrás, várias vezes ele falou, quando Jonathan chegou e falou, Davi, tu és o rei de Israel, porque Davi foi confessar, Jonathan, tu já sabe porque a fúria do teu pai, Saul? Sei, Davi, porque tu és o ungido de Israel. E Davi falou, mas eu não queria isso, mas Deus me escolheu. Ninguém tem culpa daquilo que Deus colocou sobre sua vida. Quando Davi se angustiou muito, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava amargurado, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Mas a Bíblia fala que todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Em toda a dor que eu tenho passado nesta campanha, e você que está próximo, amados, você que tem presenciado, você que está aí do outro lado da câmera, eu não sei qual é o problema que você tem passado. Se esforce no seu Deus. Se esforce no Deus de Israel, no Deus da tua salvação. A Bíblia fala que Davi reconheceu que cada dia estava mais estreito ser servo, porque embora ele era um comandante, ele também não passava de um servo do Deus vivo, como os outros, só que com uma responsabilidade maior. Quem tem uma responsabilidade muito grande, igreja, sabe do que eu estou falando. Se você já foi encarregado, se você já foi gerente, se você já foi supervisor, até um líder, você sabe da responsabilidade que há sobre uma equipe. E tudo que der errado naquela equipe, dentro de um padrão, de uma empresa, de uma liderança que for, a responsabilidade é daquele que está à frente. Vão em cima de você, vão cobrar você, vão requerer você. E Davi sabia que ele estava sendo requerido, mas a Bíblia fala que seus braços não esmureceram, os seus braços não caíram. E a Bíblia fala, aleluia, Jesus, que Davi consultou o Senhor. Aleluia. Igreja, durante esta campanha o inimigo feriu meu pai. Eu olhava todos os dias de culto e via meu pai assentado aqui nesta cadeira. E hoje eu olho e não vejo meu pai. E não tem sido fácil. Toda vez que eu olho onde ele senta, ele não está.
E eu tenho tentado procurar ânimo na minha alma. E eu tenho procurado erguer a minha cabeça. E eu tenho procurado não me abater. E eu tenho procurado animar aqueles que estão caídos, mesmo na minha dor e na minha tristeza. Muitas vezes incompreendido. Muitas vezes na dor. Muitas vezes sendo apedrejado. Mas eu estava, aleluia, Jesus, falando: Deus, é muito fácil te adorar quando está tudo bem. Além das almas que estavam aqui, igreja, que o vento passou forte neste lugar. Eu não tenho de vergonha de falar, porque o vídeo está sendo filmado, não. O homem de Deus tem que falar a sua atual situação. O vento passou aqui intempestuoso e o Senhor mostrou para mim antes. Mas a minha maior dor foi ver que meu pai não estava. E muitas vezes o pastorzinho de ovelhas, como Davi era, queria apenas ver de alguém daquele meio falar: Davi, Deus é contigo, Davi. Deus é contigo, Davi. Ergue tua cabeça, Davi. Muitas vezes, sabe o que esse pastor aqui quer ouvir do povo dele? Pastor, Deus é contigo, homem. Deus é contigo, homem. Não te abales. Eu estou procurando lidar com a minha dor. Eu estou procurando, aleluia, Jesus, me sustentar em pé para levar outras ovelhas para a salvação. E eu só tenho visto percas, dificuldades, levantes, açoites, dificuldades. Tem vezes que eu fico ali fora olhando para os céus e falando: Deus, cadê as tuas promessas? Vezes de olhar para a obreira Graziella, eu falei: obreira, fica aqui que eu vou dar uma volta no quarteirão e falar com Deus. Igreja, ser profeta de Deus bonitinho, arrumadinho, sem problema, é muito fácil. Os celeiros cheios é muito fácil, mas na dificuldade é difícil. Na prova é difícil. A Bíblia fala que Davi consultou a Deus. E quando Davi consultou a Deus, lamentou com Ondra que me astúbia, ele obteve uma resposta de Deus. Eu entendo que quando eu e você passamos pela prova e nós consultamos a Deus, Deus não se calará diante da nossa dor. Ele trará uma resposta ao nosso coração. Ele não vai se fazer, aleluia, Jesus, distante da nossa dor. Davi se prostrou e falou: Senhor, se eu me perseguir os meus adversários, eu alcançarei. O Senhor me dará a vitória. O Deus Altíssimo falou: vai, homem, porque eu sou contigo para te dar vitória aonde quer que tu fores. Oh, aleluia, Deus. Mas detalhe, quando Davi consultou e Deus respondeu, Davi só havia recebido a promessa. Ele ainda não tinha visto o milagre. Deus tem te dado a promessa. Você tem crido, mas você não está vendo a promessa. Você não está vendo a promessa. A diferença, aleluia, Jesus, entre ter a promessa e não ter a promessa é a fé em ação. É a confiança em Deus. É saber que você está sozinho, mas Deus está te levando a lugares muito maiores do que você pode pensar. O Senhor disse a Davi:
alcançá-la-ei. E o Senhor disse-lhe: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo, Davi, libertarás. Talvez você está dizendo: mas Deus, como é que eu posso alcançar? Como é que eu posso chegar? Está tão difícil. Os dias estão passando, meu amado e minha amada. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Só que Deus vai provar a tua fé até o último segundo. Se Davi deixasse de crer em Deus, ele não ia ver esses 2 versículos. Leia comigo, versículo 18 e 19. Assim livrou Davi tudo quanto tomara os amalequitas. Também as 2 mulheres livrou Davi, as suas 2 mulheres. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhe tinhas tomado, tudo Davi tornou a trazer. A resposta só veio para frente, mas Davi não estava vendo a resposta. Ele estava amargurado, ele estava triste, ele estava abatido. A esperança tinha fugido do seu coração, porque ele via que tudo estava destruído, que tudo estava em ruína. Davi sabia que era melhor crer no Senhor do que abaixar a cabeça, Aleluia, Deus. do que ficar murmurando contra Deus, do que aceitar as pedradas. Cada pedra que me atiram, eu faço um altar para subir até mais alto e tocar os céus. Aleluia, Pai. E é por isso que Deus tem me visitado. Pastor, por que você está falando isso? Porque o Senhor me deu uma resposta a respeito do meu pai. Ele falou que faria um milagre. E eu consultei a Deus na madrugada e Ele trouxe uma resposta. E eu falei para minha mãe: conta os dias, porque Ele estará logo aqui. Porque a palavra do homem de Deus não cai por terra. Não porque a igreja nós somos melhores, não, mas porque há uma marca da promessa sobre nós. Porque nós cremos no sobrenatural de Deus. Porque nós cremos que Deus é fiel para fazer. Aleluia. Pai. Ano de 2004, por volta do mês de número 6, a minha vida foi quebrada como se quebra um vaso. Esta palavra vai se encaixar em cima desse testemunho. Eu era empresário, dono de farmácia, aliás, de perfumaria, perdão. Concorria com farmácias lá em São Paulo. E eu consegui durante 4 anos me manter como um comerciante autônomo. Só que eu havia perdido tudo na minha vida. Eu havia perdido saúde, esposa, conta e a paz. O diabo puxou meu tapete com as 2 mãos e a queda foi grande. Nessa época eu era apenas membro de igreja, como você talvez é, meu irmão. Eu estava sentado no banco, fiel como Jó. Eu me desviava do mal. Está a minha irmã e a minha mãe que pode testemunhar, o meu filho. Eu me desviava da aparência do mal. Eu vi uma coisa errada, eu saía para a direita.
Eu vi uma coisa errada, eu saía para a esquerda, eu desviava do mal. Mas o mal não deixou de vir sobre mim. E eu demorei dias a entender. Mas eu entendi que a promessa era maior do que a minha dor. Eu entendi que se eu continuasse olhando para o chão, eu não ia sair daquela mesmice que era a minha vida. E que ninguém ia me ajudar a não ser o Senhor. Nessa época os meus pais me ajudaram. A minha irmã me ajudou. E o meu companheiro, meu filho, me ajudou. Ele com 8 anos, um menino de 8 anos, Deus já usava para falar comigo. E eu estava citando com o irmão Américo hoje. Tem coisas que a gente não esquece quando a gente está no deserto. Primeiro, a lidar com a dor. A dor de perder tudo. Os sonhos, os planos, os projetos. De lidar com o povo que vai apontar o dedo para você e dizer ele está em pecado. Por isso que aconteceu tudo isso. Mas eu consultei o Senhor. Você tem consultado o Senhor? Você tem consultado a Deus, igreja? Você tem abrido a tua boca e falado: Deus, ouve o meu clamor, ouve a minha oração. Pai, o que tu queres de mim? Porque tem pessoas aqui que não sabem o que Deus quer delas. Não sabe. Diga se eu estou mentindo, igreja. Você que Deus está falando com você, você sabe o que Deus quer de você? Você não sabe. Mas eu sei o que Deus quer de mim. O Senhor falou: filho, eu quero você aonde eu sempre quis que você estivesse, fazendo a minha obra. Meu prazer não é só pregar em igreja, porque vocês conhecem a palavra. Eu gosto de pregar em lares, aonde o povo não conhece. Eu tive que lidar com as situações do cotidiano. Porque, igreja, quando alguém aponta o dedo para você, a intenção ali não é só apontar o dedo, é te jogar no fundo do poço. É ver você como um capacho e passar por cima de você. É ver você de cabeça baixa e ainda, se possível, deixar você mais um pouquinho. Mas o Senhor teve misericórdia. Porque quando você consulta a Deus, Ele vê que há um arrependimento. Hoje eu entendo porque Deus permitiu tudo isso. Para que eu não fosse mais um fraco. Para que eu não fosse mais um derrotado. Para que eu não abaixasse a cabeça para situação nenhuma. Porque a obra do Senhor requer valentes, homens corajosos, mulheres corajosas, que não temam o dia do mal. Aleluia. Glória a Deus. Porque olha a situação que hoje está. Se eu fosse um fraco, eu estaria assim. Eu estaria com a cabeça no meio das minhas pernas. Mas não, eu estou de cabeça erguida. Davi esteve de cabeça erguida diante do povo. Você acha que Davi não estava sendo perseguido para ser morto? Davi não estava sendo perseguido para ser apedrejado? Mas Davi não abaixou a cabeça. Davi levantou a cabeça, encarou seu adversário de frente e tomou posse da vitória. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã,
Bíblia fala que haviam 2 ungidos de Deus, Davi e Saul. Só que uma diferença havia entre os dois. Daí Davi foi escolhido por Deus e Saul foi escolhido pelo povo. E mais uma diferença: Saul era desobediente, mas Davi era obediente. E eu estava comentando com o presbítero Américo: mais vale obedecer. Deus quer obediência. Deus quer obediência. Porque, aleluia, Jesus, quem sacrifica, mas não obedece, Deus vai rejeitar o sacrifício. Porque Ele quer obediência. Qual pai e a mãe se agrada do filho desobediente? Nenhum. O filho que a mãe e o pai chegam e falam: filho, não faça isso. E o filho: não, eu vou fazer do meu jeito. Eu sei. Não, eu vou fazer assim. Muito mais é Deus. Muito mais é Jesus Cristo. Se você entende essas coisas, diz o Senhor nesta noite: exerça e pratique-as. Não porque o pastor Roberto estou falando e mencionando a palavra, mas porque a palavra do Senhor assim diz. Melhor obedecer do que sacrificar, porque maior é a minha vitória do que a minha dor. Maior são as promessas do que a minha dor. A minha dor é isso aqui, a minha promessa é isso aqui. Quem entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé e aplaude o nome do Senhor.